Imagine a cena. O relógio marca pouco depois das 10 da manhã, o hospital está cheio, corredores lotados de pessoas que aguardam atendimento, mães com crianças no colo, idosos tossindo, jovens com o olhar perdido pela dor. O som metálico das macas deslizando ecoa no piso frio, enquanto o cheiro de álcool e remédio se mistura ao suor e ao cansaço de quem já espera há horas. É nesse cenário caótico e realista que a história começa. De repente, uma mulher simples atravessa a sala. Suas roupas, gastas, o cabelo mal preso e o olhar cansado denunciam não apenas a pobreza material, mas o peso de uma vida inteira de luta. Ela não se encolhe, não se esconde, porque dentro dela há algo maior, uma fé inabalável, que nenhum olhar de desprezo consegue apagar. Ainda assim, cada passo que dá é acompanhado por olhares curiosos e até julgadores. Para muitos ali, ela não passava de mais uma entre tantos que carregavam suas dores invisíveis. E então acontece. Ao se aproximar do médico responsável, mulher solta algumas palavras simples, mas carregadas de verdade. Talvez uma frase de fé, talvez um pedido improvável que ninguém teria coragem de pronunciar naquele ambiente. E é nesse instante que o inesperado surge. O médico, com jaleco impecavelmente branco, símbolo de autoridade e saber, olha para ela e ri. Não um riso tímido ou contido, mas um riso alto, público, debochado. A gargalhada ecoa pela sala como uma bofetada invisível. O silêncio que se segue é cortante. Pacientes se entreolham, alguns franzem o senho, outros abaixam o olhar. O desprezo é pesado demais para passar despercebido. E ali está a mulher, de pé, diante de todos, humilhada. Mas, em vez de se encolher, ela apenas fecha os olhos por um instante, como quem busca forças em um lugar que ninguém mais ali podia ver. E aqui está o ponto que prende você. O que poderia fazer um médico rir com tanto desprezo e, segundos depois, cair de joelhos diante da mesma mulher? Essa pergunta não é apenas um mistério narrativo, é uma promessa de revelação. Porque em instantes algo vai acontecer que mudará não apenas a visão daquele médico, mas de todos que estavam presentes. E antes que eu te revele o que vai acontecer, eu preciso te pedir algo muito importante. Se essa cena já mexeu com você, se você também acredita que Deus ainda transforma situações impossíveis, então prove isso agora mesmo. Clique no like e se inscreva no canal. Assim, além de não perder nenhuma dessas histórias impactantes, você vai fazer parte de uma comunidade de fé que acredita no sobrenatural de Deus. O seu gesto é pequeno, mas pode alcançar milhares de outras vidas. O riso dele ecoou como uma sentença. Não era apenas uma gargalhada comum, era carregada de desprezo, como se cada som dissesse: você é insignificante, sua fé é ridícula, seu pedido não tem valor. As mãos enluvadas do médico se apoiaram na mesa, o jaleco branco tremulando com um movimento repentino do corpo inclinado para trás enquanto ria. Seus olhos brilhavam não de compaixão, mas de ironia. A sala ficou tensa. Uma enfermeira, ao fundo, apertou os lábios tentando esconder a indignação. Um idoso se remexeu desconfortável na cadeira. Algumas pessoas até sorriram, não por acharem graça, mas porque o poder da autoridade muitas vezes intimida e empurra os fracos ao conformismo. O silêncio denso era cortado apenas pelo eco da risada, que parecia maior do que realmente era. A mulher, no entanto, não reagiu como todos esperavam. Não baixou a cabeça, não saiu correndo, não chorou. Apenas ergueu levemente o rosto com um olhar firme e murmurou algo quase inaudível, mas que atravessou a sala como um trovão silencioso. Ninguém soube dizer se era uma oração, um clamor ou apenas uma frase dita com coragem sobrenatural.
mas foi o suficiente para mudar o ar naquele instante. Foi então que o improvável aconteceu. O médico, que ainda sustentava o riso, de repente se interrompeu. Seus olhos se arregalaram, como se tivesse visto algo que ninguém mais via. Sua respiração acelerou, e o corpo que minutos antes se mostrava altivo e seguro começou a tremer. As mãos que seguravam a prancheta deixaram-na cair com um estrondo metálico no chão, e diante de todos, o inacreditável. O homem que ria de desprezo, símbolo de ciência e arrogância, caiu de joelhos. O impacto do som dos joelhos contra o piso frio ecoou ainda mais forte do que sua risada anterior. A sala inteira prendeu a respiração. Pacientes, enfermeiros, acompanhantes, todos congelaram no tempo, sem entender como alguém que parecia tão inabalável poderia desmoronar em segundos. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Aquele que zombara agora parecia implorar, mas não para a mulher, e sim para algo invisível que pairava sobre ela. Era como se uma força maior tivesse atravessado o ambiente e se revelado apenas naquele momento diante de todos os presentes. O inesperado havia acontecido. A humilhação virou palco de reverência. O riso transformou-se em silêncio absoluto. E o poder, antes nas mãos de quem desprezava, agora estava nas mãos de quem havia sido desprezada. E o que poderia ter feito um homem tão racional e altivo cair de joelhos diante de uma mulher simples? Essa é a resposta que poucos estavam preparados para ouvir, mas todos estavam prestes a testemunhar. Antes daquele momento no hospital, antes das risadas e do silêncio constrangedor, havia uma vida marcada por cicatrizes invisíveis. Aquela mulher que todos viam como simples, carregava nos ombros um peso que poucos suportariam. Seu rosto enrugado antes do tempo não era apenas sinal da idade, mas o registro de anos de privações, noites mal dormidas e lágrimas derramadas em silêncio. Ela nascera em um vilarejo pobre, onde o trabalho árduo começava ainda na infância. Desde menina conheceu a dureza do chão frio e a aspereza das mãos calejadas de sua mãe, que lhe ensinara que mesmo quando o pão faltasse, a fé nunca deveria faltar. Seu pai, doente e frágil, partiu cedo, deixando a responsabilidade da família sobre aquelas mãos pequenas. Cresceu sem brinquedos, mas aprendeu a transformar as dificuldades em força. Casou-se jovem, não por luxo ou escolha romântica, mas pela busca de estabilidade em uma vida que sempre lhe negava segurança. Teve filhos, e cada um deles foi fruto não apenas de amor, mas de resistência. Alguns foram arrancados dela ainda na infância, levados por doenças que poderiam ter sido evitadas se houvesse mais recursos, mais cuidado, mais atenção. Cada sepultamento parecia quebrar seu coração em pedaços, mas ao mesmo tempo reforçava a certeza de que não caminhava sozinha. As noites eram longas. Enquanto o mundo dormia, ela se ajoelhava ao lado de sua cama simples, feita de madeira gasta, e derramava suas dores diante de Deus. Não havia plateia, não havia testemunhas, apenas ela e o Criador. E foi nesse espaço íntimo que sua fé cresceu como uma árvore que, mesmo sob tempestades, cria raízes mais profundas. As pessoas não sabiam, mas cada olhar sereno que ela carregava no hospital era fruto dessas batalhas silenciosas. Cada sorriso tímido que insistia em nascer em meio às adversidades era construído sobre anos de confiança em um Deus que nunca falhou. Por isso, quando o médico riu dela, não encontrou fragilidade. Encontrou alguém que já tinha enfrentado humilhações muito maiores, dores que o mundo não poderia sequer imaginar. Encontrou uma mulher que sabia que o desprezo humano é passageiro, mas a honra de Deus é eterna. Naquele momento, ninguém na sala conhecia sua história.
Ninguém sabia que por trás daquela roupa simples havia uma guerreira moldada pelo fogo da dor. Uma mulher que perdera muito, mas nunca perderá a fé. E é justamente essa fé que se tornaria a chave para o que estava prestes a acontecer diante de todos. Porque o joelho que se dobra diante de Deus nunca se dobra diante da vergonha. E aquela mulher estava prestes a mostrar isso de forma tão poderosa que ninguém mais conseguiria duvidar. O silêncio ainda pairava sobre a sala do hospital. O riso havia cessado de forma abrupta, como se tivesse sido engolido pelo próprio ar. Todos aguardavam, confusos, tentando compreender a cena. O médico, segundos antes tão firme, agora tremia. Seus olhos, antes altivos, estavam arregalados, como se vissem algo impossível de ser descrito em palavras. A mulher permanecia de pé. Não havia grito, não havia acusação, não havia vingança em seu olhar. Apenas a serenidade de quem sabia que não estava sozinha. Sua boca se movia suavemente, e embora muitos não pudessem ouvir, os mais próximos jurariam que ela murmurava uma oração. Uma oração simples, mas carregada de poder. Foi então que aconteceu. Um peso tomou conta do ambiente. Não era o peso da vergonha ou da tensão, mas algo muito maior. O ar pareceu mudar de densidade e os presentes sentiram um frio na espinha. Era como se uma força invisível tivesse atravessado aquelas paredes brancas do hospital e se manifestado ali, diante de todos. O médico não suportou. Seus joelhos bateram no chão como se alguém os tivesse empurrado para baixo. Suas mãos, que antes seguravam papéis e canetas com confiança, agora tremiam como as de uma criança assustada. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, lavando a soberba que minutos antes havia transbordado em forma de riso. As pessoas ao redor se entreolhavam em choque. Alguns recuaram um passo, outros levaram as mãos à boca, incapazes de acreditar no que viam. Não havia explicação lógica, não havia justificativa científica. O que acontecia ali era maior do que qualquer diploma pendurado na parede, maior do que qualquer título de doutor. O médico, humilhado não pela mulher, mas por uma força que ultrapassava sua compreensão, começou a balbuciar palavras desconexas. Perdão, eu não sabia, repetia, enquanto chorava convulsivamente. Sua postura de poder e arrogância havia desaparecido, restando apenas um homem frágil diante do invisível. E a mulher, aquela que fora motivo de riso, agora era motivo de reverência, não por sua aparência, não por sua posição social, mas pela presença de algo que estava sobre ela. Uma unção que não se compra, uma autoridade que não vem de diplomas, mas de joelhos dobrados em oração. A força invisível que se revelava ali não precisava ser explicada, porque todos a sentiram. Não havia como negar. Aquela sala de hospital havia se transformado em um templo improvisado, onde a ciência e o orgulho foram obrigados a reconhecer que existe um poder maior, um poder que não se curva diante da lógica humana. E naquele momento, todos perceberam que não estavam apenas diante de uma mulher simples, mas diante de alguém que carregava dentro de si a presença do próprio Deus. A queda do médico de joelhos não foi apenas um gesto físico. Foi como se o som seco do impacto tivesse atravessado cada coração naquela sala lotada. O hospital, antes barulhento com passos, tosses e conversas, mergulhou em um silêncio sepulcral. Até as crianças que choravam pareceram parar, como se um peso invisível tivesse se instalado no ar. Os olhos se voltaram para o homem de jaleco branco, agora fragilizado no chão. O contraste era tão intenso que ninguém conseguia se mover. Alguns cobriam a boca em choque, outros apenas arregalavam os olhos.
O tempo parecia ter parado. O riso que minutos antes ecoara de forma debochada, agora era apenas uma lembrança distante, substituída por lágrimas que corriam pelo rosto daquele que todos consideravam inabalável. As enfermeiras trocaram olhares incrédulos. Uma delas, que havia sentido indignação quando o médico humilhou a mulher, agora tinha lágrimas nos olhos, como se presenciasse algo sagrado. Um homem no canto da sala, que até então observava de forma cética, levou as mãos à cabeça e murmurou: "Eu não acredito no que estou vendo." Mas no fundo, acreditava. Porque o inexplicável não pedia permissão, apenas se impunha. E a mulher continuava serena. Seus olhos fechados, sua postura firme, como quem sabia exatamente o que estava acontecendo. Não havia orgulho em seu semblante, não havia vaidade por ver aquele homem poderoso de joelhos. Havia apenas paz. Como se dissesse, sem palavras: "Eu não precisava provar nada. Deus é quem prova por mim." De repente, um som leve quebrou o silêncio. Não era tosse, nem passos, era um soluço. E logo outro. Pessoas que assistiam à cena começaram a chorar. Não por dó, mas por um sentimento inexplicável que tocava fundo, misturando reverência, medo e admiração. Muitos sentiram um arrepio percorrer o corpo, como se uma presença maior tivesse envolvido o ambiente. O hospital, lugar de dor e desespero, havia se tornado palco de algo sobrenatural. Não era mais apenas um corredor de espera, mas um altar improvisado onde todos, sem exceção, foram obrigados a reconhecer que estavam diante de algo que transcendia a lógica. Alguns se ajoelharam junto com o médico espontaneamente, incapazes de permanecer de pé diante da atmosfera que pairava sobre a sala. Outros apenas ficaram imóveis, mas todos sabiam que jamais esqueceriam aquele dia, porque presenciaram o improvável, o orgulhoso se dobrando, o zombador sendo silenciado e a fé de uma mulher simples transformando um espaço comum em território sagrado. Naquele instante, ninguém se via como apenas espectador. Cada um carregava dentro de si uma pergunta inevitável. E se fosse comigo, o que eu faria diante dessa presença? O que todos testemunharam naquela sala não foi apenas uma cena estranha ou um colapso momentâneo de um médico arrogante. Não, foi a materialização de uma verdade eterna. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A fé daquela mulher, desprezada minutos antes, havia se tornado o canal para que o invisível se tornasse visível. Quantas vezes na vida os que confiam em Deus são ridicularizados? Quantas vezes alguém ousa zombar da oração simples, da palavra de fé que parece ingênua, do coração que insiste em acreditar quando tudo parece perdido? O mundo aplaude o poder, a lógica, o dinheiro, o conhecimento, mas Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. E foi exatamente isso que aconteceu naquele hospital. A mulher não tinha diploma, não tinha status, não tinha nada que, aos olhos humanos, pudesse impressionar. Mas tinha algo infinitamente maior, um coração quebrantado e uma fé que não cedia. Essa fé silenciosa, cultivada em madrugadas de oração e lágrimas, foi a chave que expôs a fragilidade de um homem acostumado a se esconder atrás de sua ciência e de seu orgulho. A cena foi um lembrete vivo de que não importa o quão alto alguém se coloque diante dos outros, basta um sopro de Deus para derrubar qualquer orgulho. O médico, que ria de desprezo, descobriu da forma mais dolorosa que ninguém pode zombar do que é sagrado sem consequências. Ele caiu de joelhos não diante da mulher, mas diante da presença que estava com ela. E aqui está a reflexão que ecoa além daquela sala. Quantas vezes nós mesmos já fomos essa mulher? Alvos de risos, desprezos, olhares que nos diminuem. Quantas vezes sentimos o peso da humilhação em público,
mas nos lembramos de que existe um Deus que vê em secreto. A história mostra que, ainda que o mundo tente ridicularizar, a vitória não vem dos aplausos humanos, mas da mão de Deus que exalta os que confiam nele. E ao mesmo tempo, quantas vezes também já fomos como aquele médico, orgulhosos, convictos de que nossa lógica, nossa posição ou nossas conquistas nos tornavam inabaláveis. Até o dia em que o invisível nos confronta e descobrimos que, diante do eterno, somos tão frágeis quanto qualquer outro. Naquele hospital, todos aprenderam a mesma lição. Não se trata do que vemos, mas do que carregamos dentro de nós. Riso pode ser alto, mas a voz de Deus é mais poderosa. A humilhação pode ser pública, mas a honra de Deus é eterna. E talvez essa cena tenha acontecido não apenas para marcar a vida daquela mulher ou daquele médico, mas para alcançar você que agora escuta essa história. Para te lembrar de que, se você já foi humilhado, se já zombaram da sua fé, Deus ainda tem o poder de virar o cenário em segundos. O clima no hospital já não era o mesmo. O silêncio carregado de reverência parecia se estender por cada canto da sala. O médico, ainda de joelhos, com lágrimas correndo pelo rosto, mal conseguia respirar entre soluços. Seus lábios tremiam ao repetir baixinho: "Eu não sabia, eu não sabia." Mas foi então que algo ainda mais profundo aconteceu. A mulher, até então em silêncio, abriu os olhos e com voz calma começou a falar. Não falava com arrogância, nem com tom de vingança. Suas palavras soaram como um sussurro carregado de autoridade. Ela contou que na noite anterior havia sonhado com aquele hospital, com aquele mesmo médico e com aquela sala cheia. Em seu sonho, Deus havia mostrado exatamente o que iria acontecer. Um homem de jaleco branco zombaria dela, mas cairia de joelhos não diante de sua pessoa, mas diante da presença de Deus que caminhava com ela. Os presentes ficaram atônitos. Era como se cada palavra dela viesse confirmar o que já estava diante dos olhos de todos. A enfermeira, que antes havia engolido a indignação, não conteve mais as lágrimas. Um dos pacientes, homem de meia idade, levantou-se e afirmou em voz alta: "Eu vi." Ela falou baixinho, mas estava orando. Ela disse: "Mostra a tua glória, Senhor." Eu ouvi com os meus próprios ouvidos. Essa revelação caiu como fogo no ambiente. Não havia mais dúvidas, não era coincidência, era propósito. O médico, tomado pela vergonha e pelo temor, ergueu as mãos e confessou diante de todos: "Eu não acreditava. Eu zombava da fé. Mas agora eu sei que existe um poder que a ciência não explica." Aquela confissão pública foi como uma sentença invertida. O homem que antes humilhara se tornava testemunha do sobrenatural. Sua autoridade humana se rendia à autoridade divina. Era o testemunho que confirmava o que todos já sentiam no fundo. Aquilo não era apenas um acontecimento estranho. Era um milagre, e os detalhes que surgiram só reforçavam essa certeza. Um dos acompanhantes comentou que sentira um frio percorrer o corpo no exato instante em que o médico caiu de joelhos. Outro disse que, ao olhar para a mulher, viu como se uma luz suave envolvesse seu rosto, mesmo sem nenhuma explicação natural para aquilo. Cada relato se somava como prova de que algo grandioso e real havia se manifestado. A revelação não estava apenas no que os olhos viam, mas no que os corações agora testemunhavam, e ninguém poderia negar. Porque quando a verdade vem à tona, ela cala todos os risos, desmonta todo o orgulho e deixa apenas uma certeza: Deus é real e sua glória não pode ser contida. O hospital, que sempre fora palco de dor, pressa e rotina, agora havia se tornado o centro de um confronto invisível. Não era mais sobre uma consulta, nem sobre uma sala de espera.
Era sobre fé contra orgulho, invisível contra visível, eterno contra passageiro. Cada segundo parecia se arrastar em câmera lenta, como se o tempo tivesse sido suspenso apenas para que aquela cena se desenrolasse diante de testemunhas. O médico, ainda de joelhos, segurava o rosto entre as mãos, como se quisesse esconder sua fragilidade. Mas não havia como esconder. Todos viam, todos ouviam seus soluços. O homem que minutos antes zombava agora era apenas uma sombra do que tinha sido. A autoridade que ele carregava não servia mais. Seus títulos nada podiam fazer. Ali, diante daquela mulher simples, diante de Deus, ele era só um homem despido de arrogância. A tensão era quase palpável. As pessoas mal respiravam. Alguns sentiam lágrimas escorrerem sem entender o motivo. Outros tremiam como se uma corrente elétrica atravessasse seus corpos. O ambiente estava impregnado de algo que não podia ser explicado pela lógica. O silêncio que dominava o hospital não era de vazio, mas de peso. Um peso espiritual. E então, como se fosse conduzida por uma força maior, a mulher se aproximou lentamente do médico. Seus passos ecoavam como martelos em um silêncio sepulcral. Cada olhar estava fixo nela. O que ela faria? Gritaria? O humilharia de volta? Exigiria desculpas? Mas não. Sua expressão era de compaixão, não de vingança. E isso apenas aumentava a tensão dramática. Quando ficou diante dele, estendeu a mão, não para acusar, não para apontar, mas para tocar levemente seu ombro. O simples gesto fez o médico estremecer como se tivesse levado um choque. Ele ergueu o olhar, olhos vermelhos, e viu apenas bondade no rosto daquela que havia ridicularizado. E foi nesse instante que o clímax atingiu seu auge. A luta não era mais entre os dois, mas dentro dele. Era o momento em que ele precisava decidir se continuaria resistindo ou se entregaria completamente. A respiração dele ficou ofegante. Seus lábios tentavam formar palavras, mas falhavam, até que finalmente, num sussurro carregado de dor e libertação, murmurou: "Eu me rendo." Essas 3 palavras foram como um trovão silencioso que atravessou o ambiente. Não eram apenas um reconhecimento da mulher, mas uma rendição à presença invisível que todos sentiam. Era o momento em que a resistência se quebrava, em que o orgulho desmoronava, em que o impossível se tornava realidade diante de testemunhas atônitas. O clímax não foi barulhento, não foi um espetáculo de gritos ou manifestações físicas exageradas. Foi a vitória do silêncio sobre o riso, da fé sobre o desprezo, da humildade sobre o orgulho. Um confronto que não deixou feridos, mas deixou marcas eternas em todos que estavam presentes. Porque naquele dia, todos compreenderam que o verdadeiro poder não se manifesta em quem ri por desprezo, mas em quem permanece firme com dignidade, diante da humilhação. E no fim, até o mais resistente tem que se render diante do inquestionável. O impacto do que aconteceu naquela manhã não ficou restrito às paredes frias do hospital. Foi impossível para quem presenciou guardar silêncio por muito tempo. A história começou a se espalhar como fogo em palha seca. Primeiro entre os próprios pacientes que estavam presentes. Cada um saiu dali carregando no coração o peso do que havia visto e com a urgência de contar para familiares e vizinhos. Naquela mesma noite, nos lares ao redor da cidade, a cena já era recontada com detalhes. O médico riu dela, mas caiu de joelhos diante da presença de Deus. E como toda verdade poderosa, a narrativa se multiplicou de boca em boca, alcançando gente que nunca sequer tinha colocado os pés naquele hospital. Alguns tentaram minimizar, dizendo que era exagero, que não passava de uma história aumentada. Mas quanto mais tentavam desacreditar, mais testemunhas surgiam. Enfermeiros confirmaram, pacientes afirmaram. A mulher, sem buscar fama, apenas dizia: "Não foi sobre mim, foi sobre ele."
Em pouco tempo, a notícia atravessou as fronteiras da cidade. Pequenos jornais locais escreveram matérias, blogs e páginas de fé replicaram o acontecimento. E nas redes sociais, os relatos viralizaram. Vídeos amadores feitos por celulares começaram a circular, mostrando trechos da comoção. O médico chorando de joelhos, a sala mergulhada em silêncio, algumas pessoas se ajoelhando também. As imagens, mesmo tremidas, eram suficientes para tocar profundamente quem assistia. A comunidade foi transformada. Pessoas que zombavam da fé agora se calavam diante do inexplicável. Muitos começaram a procurar igrejas, grupos de oração, querendo entender o que poderia ter provocado algo tão sobrenatural. Famílias inteiras se reuniam para discutir o acontecimento e em muitos lares, pela primeira vez em anos, uma oração foi feita. O próprio hospital mudou. Aquela unidade, antes apenas símbolo de dores e diagnósticos, passou a carregar uma atmosfera diferente. Alguns profissionais testemunharam que após aquele dia havia mais respeito pelos pacientes humildes, mais cuidado com palavras, mais compaixão nos olhares. O riso de desprezo havia sido substituído por uma reverência silenciosa. E o médico? Sua vida nunca mais foi a mesma. De arrogante e zombador, tornou-se um homem quebrantado. Muitos que o conheciam de perto contaram que ele passou a frequentar encontros de fé, a pedir perdão a antigos pacientes e até a confessar que o que havia presenciado havia mudado sua visão de mundo. Não abandonou a ciência, mas aprendeu que ela não é inimiga da fé e que ambas podem caminhar lado a lado quando a humildade governa o coração. As consequências foram muito além de um único episódio. A cena se tornou um símbolo, um lembrete coletivo de que não se deve desprezar a fé de ninguém, por mais simples que pareça. Uma prova de que Deus ainda se manifesta nos lugares mais improváveis. E até hoje, quem esteve lá não conta a história como uma lembrança distante, mas como um divisor de águas. Porque naquele hospital, em uma manhã comum, o sobrenatural invadiu a rotina e deixou marcas que ecoaram em uma comunidade inteira. Naquele hospital, diante de olhares incrédulos e corações tocados, uma verdade eterna foi reafirmada. Deus exalta os humildes e abate os soberbos. O que começou como uma cena de humilhação se transformou em palco de honra. A mulher simples que entrou sem ser notada saiu marcada como testemunha viva do poder de Deus. E o médico que ria de desprezo saiu dali transformado, quebrantado e consciente de que havia forças maiores do que seu conhecimento poderia alcançar. Mas o mais grandioso não foi apenas o que aconteceu entre os dois. O verdadeiro milagre foi a mensagem que ficou impressa em cada coração presente. Todos compreenderam que o poder humano é limitado e que a fé, muitas vezes ridicularizada, é a chave que abre portas que a lógica não pode destrancar. O desfecho daquela história não está apenas no hospital, mas em cada vida tocada por ela. Houve quem retomasse a fé que havia abandonado, houve quem perdoasse ofensas antigas, houve quem, pela primeira vez, decidiu dobrar os joelhos não por vergonha, mas por reconhecimento. A cena ecoou como um chamado, lembrando que Deus ainda age, ainda surpreende, ainda transforma. E você que ouviu até aqui precisa se perguntar: quantas vezes já riram da sua fé? Quantas vezes zombaram da sua confiança em Deus? Talvez você tenha sentido vergonha, talvez tenha pensado em desistir. Mas essa história é a prova de que no tempo certo Deus vira a cena. Ele pega a humilhação e a transforma em honra. Ele pega o desprezo e o converte em testemunho. O riso pode ser alto, mas nunca será mais forte que a voz de Deus. O orgulho pode parecer firme, mas se quebra diante da presença do Altíssimo. O mundo pode zombar,
Mas no fim, até os que riram terão que reconhecer o poder que você carrega quando anda na presença dele. Então, leve essa reflexão para a sua vida. Não desista da fé. Não se envergonhe daquilo que o mundo não entende. Continue firme, porque o mesmo Deus que se manifestou naquela sala de hospital é o Deus que está ao seu lado agora. E se essa mensagem falou com você, eu quero te convidar a agir. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Inscreva-se no canal para caminhar junto com a gente e escreva nos comentários: eu confio no poder de Deus. Esse ato simples será sua declaração pública de fé. Porque, assim como aquela mulher, você pode ser desprezado por muitos, mas diante de Deus, você nunca passará despercebido.